Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana Costa, eu sou aluna de graduação em Geografia na UFRJ e hoje eu vou estar ministrando essa aula sobre qualidade ambiental, que é uma aula que faz parte do minicurso Mundo Verde do projeto de Geociências e Meio Ambiente da UFRJ. A gente vai abordar hoje assuntos super importantes, né, muito presentes no nosso cotidiano, que envolvem, interferem na nossa vida, nas nossas atividades o tempo todo, principalmente nos dias de hoje, né, de ter um mundo globalizado que fomenta e incentiva o consumo desenfreado, modos de vida predatório. Então, essas temáticas são muito importantes a gente conhecê-las e elas vão estar, vocês vão ver, todas interligadas. O saneamento básico muito interligado à qualidade da água, os resíduos sólidos, à qualidade do ar. Isso complementa nessas temáticas. Lembrando que a qualidade mental é uma temática gigantesca. Esses são alguns tópicos principais que a gente vai abordar nessa aula de hoje. E primeiro a gente vai definir o que é a qualidade mental e sua importância. Vamos falar também sobre saneamento básico, qualidade das águas, resíduos sólidos e reciclagem e qualidade do ar. Antes de a gente entrar no conceito em si de qualidade mental, é importante a gente se situar, né, no contexto, na perspectiva que a gente vive de produção em massa e incentivo ao consumo. Né? O sistema ele possui essa característica de superexploração dos recursos naturais. E a capacidade humana, né, a nossa capacidade de transformar esses recursos, ele excedeu a qualquer movimento histórico. Então, assim, por todo o planeta, os impactos negativos sobre o meio ambiente, eles atingiram proporções alarmantes, gravíssimas e em muitas áreas irreversíveis. Então, esse processo de degradação do meio ambiente, por exemplo, ele vai ser uma discussão muito recorrente no âmbito acadêmico, né, nas universidades. E esse uso desordenado, exploratório mesmo da natureza, que a gente tem que causa a poluição dos rios, desmatamento, aumento das emissões de gases de efeito estufa, mudanças climáticas, aquecimento global, poluição do solo, contaminação do solo. Né? São alguns problemas que a gente vive no nosso cotidiano e eles são reais. A gente sente isso todo dia, a gente é afetado por isso todo dia. E a gente precisa pensar alternativas efetivas e isso perpassa, por exemplo, também pela educação ambiental. Então, por isso que mini cursos e ações como essa, eles são muito importantes, né, para criar uma conscientização coletiva acerca desses problemas e as pessoas saberem disso e começarem a tomar atitudes. Então, em relação ao conceito de qualidade ambiental, né, o que seria essa qualidade ambiental? É a condição em que se encontra o meio ambiente em termos de sua capacidade de sustentar as diversas formas de vida. É um conceito multidimensional que considera os aspectos físicos, químicos, biológicos, sociais, culturais e econômicos do ambiente. Ou seja, qualidade ambiental ela se refere ao estado do meio ambiente em relação à sua capacidade de sustentar a vida. Então, tanto em termos de ecossistemas naturais, né, da natureza, como em relação ao ser humano, que a gente também depende desses ecossistemas da natureza. Né, uma relação que não pode ser desvinculada uma da outra. E a qualidade ambiental também ela vai ser influenciada por diversos fatores, como eu falei, é um conceito multidimensional. Então, a gente vai incluir nisso as atividades humanas, produção industrial, agricultura, mineração, construção civil, os meios de transporte e outros milhares de coisas. Então, por isso que a gestão da qualidade ambiental, principalmente nos centros urbanos, onde tem maior concentração de pessoas,
É uma preocupação, na verdade, que deveria ser dos governantes, né, para a população, em relação à população, preocupação dos governantes, das organizações, empresas e até da própria população em si, que a gente deveria tomar medidas para minimizar esse impacto negativo das atividades do meio ambiente e buscar soluções mais sustentáveis no nosso cotidiano para a conservação e preservação desses recursos naturais que estão cada vez mais escassos. Mas como é que a gente pode medir a qualidade ambiental, né? A qualidade ambiental ela pode ser avaliada através da concentração de poluentes no ar, na água e no solo, é, através da diversidade também e da quantidade de espécies animais e vegetais, a disponibilidade e qualidade dos recursos naturais, a preservação dos ecossistemas, entre outros. Ou seja, ela envolve a avaliação do monitoramento de diversos aspectos ambientais. A gente pode citar a qualidade da água, a qualidade do ar, a qualidade do solo, a biodiversidade local, a própria saúde humana e a qualidade de vida nossa também é um fator para avaliar a qualidade ambiental. Mas qual seria a importância dessa qualidade ambiental? Bom, segundo o artigo 255 da Constituição Federal, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, a qualidade do meio ambiente é um fator determinante para o alcance da nossa melhor qualidade de vida, né? A vida e o meio ambiente, eles são inseparáveis. A gente vai ver muito isso para frente, né? Quando eu mostrar os indicadores e a gente vê, por exemplo, que o saneamento básico ele está estritamente relacionado à saúde pública, né? Da população mesmo. Então, a qualidade ambiental é extremamente importante para garantir a saúde e o bem-estar das pessoas, bem como para assegurar a continuidade das atividades econômicas e a sustentabilidade do planeta. Então, portanto, é importante que todos nós, gente, a gente assuma uma responsabilidade de cuidar também do meio ambiente, né? Adotar práticas mais sustentáveis nas nossas atividades do dia a dia, porque a gente pensa assim, se eu fizer não vai fazer diferença. Eu não faço porque os outros não fazem e não vai fazer diferença. Imagina se cada pessoa que fala isso fizesse alguma coisa, né? Como estaríamos hoje? Se cada pessoa fizesse seu papel, cumprisse seu papel, né? Se os governantes cumprissem o papel deles, se a população, por exemplo, não jogasse resíduos em corpos hídricos, como é que seria? Então, por isso, é fundamental que a qualidade ambiental ela seja preservada e melhorada por meio de políticas públicas e práticas sustentáveis para garantir a continuidade das condições necessárias para a vida no planeta. Então, como eu já falei e repito, uma boa qualidade ambiental, ela significa a gente ter um ar limpo, né? Não ter um ar super poluído, cheio com odores, poluição de escapamentos de carro, tudo isso, esgoto. Qualidade ambiental também significa ter uma água potável que não esteja contaminada, solos saudáveis, biodiversidade preservada e ecossistemas funcionais. Quando o meio ambiente está saudável, os ecossistemas, a natureza, ela é capaz de fornecer recursos essenciais para a gente. A gente usa tanta coisa na natureza,
tudo vem da matéria-prima. Então, nosso alimento depende disso, a nossa água depende disso, madeira, combustíveis, até os medicamentos dependem da natureza. Então, a qualidade mental, ela vai ser um fator crucial na sustentabilidade do planeta e para o bem-estar não só nosso, mas de todas as formas de vida que tem na Terra. Então, aqui vou começar falando sobre os principais fatores que envolvem a qualidade ambiental, e o primeiro deles é o saneamento básico. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela define saneamento como o controle dos fatores do meio físico, o qual pode exercer efeitos nocivos sobre o ser humano, seja sobre seu bem-estar físico, mental ou social. E é uma das principais medidas de saúde pública, uma vez que evita a proliferação de doenças causadas por falta de higiene e contaminação da água do solo. Então, o saneamento ele é extremamente importante para garantir a nossa saúde e o nosso bem-estar, né? Além de proteger o meio ambiente. Então, ele vai envolver uma série de medidas que a gente vai ver mais tarde para prevenir a disseminação dessas doenças, que podem ser através da água, do ar, do solo, como tratamento de esgoto, tratamento da água, coleta e disposição adequada de lixo, e a promoção também da saúde mental é um dever do saneamento básico. E a falta dele, obviamente, pode levar a doenças, diversas doenças. A gente pode falar de cólera, desinteria, febre tifoide, hepatite A. Elas podem se espalhar rapidamente em comunidades, por exemplo, que não têm medidas adequadas de prevenção e controle dessas doenças através do saneamento. Então, o saneamento básico ele envolve uma série de serviços e infraestruturas, tais como o abastecimento de água potável, que envolve a captação, tratamento e distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, que seria o recolhimento, transporte e tratamento de esgoto, de modo a evitar a contaminação do solo e da água. Envolveria também o manejo de resíduos sólidos, que seria a coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos, de modo a minimizar os impactos ambientais e proteger a saúde pública. E por fim, também o saneamento tem relação com a drenagem pública, que significa o controle do escoamento das águas pluviais em áreas urbanas por meio de obras de drenagem, prevenindo enchentes e inundações. Então, tudo está interligado. Se a gente não tiver obras de drenagem pública, por exemplo, drenagem das águas pluviais, a gente pode ter um pico muito alto de pessoas com lectospirose. Isso acontece muito. Pessoas, depois de enchentes, que têm contato com essa água contaminada, porque a água não consegue escoar, ou por falta de obras, né, de drenagem, ou com entupimento dos bueiros por causa de lixo, terem lectospirose e possivelmente ter várias consequências por causa dessa doença a vida toda. E o Brasil, ele enfrenta desafios para a universalização dos serviços de saneamento, né, devido principalmente às características dos déficits encontrados nas grandes cidades e nos pequenos municípios do país. Outro problema que a gente pode identificar também na maioria desses espaços seria a falta mesmo de infraestrutura básica no ordenamento e desenvolvimento das cidades. Então, nas pequenas cidades, a gente tem um pico nesses casos, por exemplo, porque não tem infraestrutura nenhuma, ou pouca infraestrutura, né? Nas grandes cidades, a gente tem essas infraestruturas, mas elas são insuficientes. Elas não são nem um pouco, no caso do Brasil,
suficientes para a demanda da população, né, para a densidade demográfica que a gente tem nos grandes centros urbanos. Então, por exemplo, a gente tem nas grandes cidades a falta de galerias para o escoamento de águas pluviais, falta de rede coletora de esgoto e principalmente a falta de tratamento desses resíduos, né? Que na maioria das vezes são lançados nos corpos hídricos pela própria população. Então a gente pode ver no gráfico ao lado, eu não sei se estão conseguindo ver meu mouse, mas ele mostra a falta de infraestrutura também. Essa falta de infraestrutura que eu mencionei, ela pode também acarretar na perda d'água na distribuição. A gente pode ver nessa linha em laranjinha que a perda da água na distribuição ela chegou a quase 40% em 2018. Então, as águas que a gente tem, elas estão sendo perdidas, desperdiçadas por causa da falta de infraestrutura para que elas cheguem na casa das pessoas. 40% é muito. E a gente pode ver também esse gráfico que metade da população ela tem a coleta desse esgoto, mas menos tem esse esgoto tratado. Então, é uma situação ainda muito precária. E a situação mais precária está onde as pessoas estão mais vulneráveis. É onde estão as comunidades mais vulneráveis, entendeu? Que tem menos acesso a serviços ao geral, tem menos acesso a serviços de saúde. É muito complicado essa questão. E só voltando aqui, um dado que eu posso trazer é que a gente vê mesmo a falta de investimento nesse setor, né? A falta de reconhecimento das, das lideranças governamentais de ver essa característica do saneamento básico como realmente importante. Em Alagoas, o investimento em saneamento básico foi um quarto da média do Brasil em 2017, segundo a CNI. Então, o investimento para cada habitante foi de R$ 12, enquanto a média nacional era 52. Então, a gente pode ver que em alguns locais ainda são mais precários do que em outros. Aqui é outro gráfico sobre saneamento e saúde pública, no caso. Estudo aponta as internações causadas por doenças relacionadas à falta de saneamento no país. Em vermelho são as internações no primeiro trimestre, em cinza é a ocupação de leitos no SUS e em azul é o custo. Então a gente vê que mesmo os governos não investindo em saneamento básico, eles têm um custo muito maior em saúde pública, porque essas pessoas, consequentemente, elas vão ter problemas de saúde se tiverem sua água contaminada, né, não tiver a coleta e tratamento do esgoto. Agora a gente vai entrar um assunto também muito importante, que é a qualidade da água. O que seria a qualidade da água? É um assunto que está muito relacionado ao saneamento também. Então, a qualidade da água, ela se refere às características físicas, químicas e biológicas da água que afetam a sua capacidade de sustentar a vida e atender às necessidades humanas. E como a gente pode medir, né, essa qualidade? Antes é importante falar que a poluição da água, voltando aqui no slide, ela é uma das principais ameaças à saúde humana e ao meio ambiente. Frente a mais de 100 milhões de brasileiros sem acesso à coleta de esgoto, o Ministério do Meio Ambiente, em 2019, ele determinou que a qualidade da água seria um dos eixos
da agenda prioritária de ações para serem desenvolvidas aqui no Brasil, de tão precária que estava a situação. E cuidar da qualidade da água seria a gente falar da despoluição dos rios, despoluição da Baía de Guanabara, aqui para a gente no Rio de Janeiro, proteção de biodiversidade, equilíbrio ecossistêmico, redução de mortalidade infantil e mais saúde mesmo para toda a população brasileira. Então a gente precisa monitorar efluentes, avaliar índices de qualidade da água, envolver o setor privado, né, as empresas privadas também, para executar projetos para tratamento de soluções, para tratamento, e essas são soluções que têm que ser concretas, né? O Ministério do Meio Ambiente, como eu falei, ele está buscando melhorar esses resultados, que é um eixo da agência da Agenda Ambiental Urbana de 2020, mas essas ações, por enquanto, ainda estão muito incipientes. E como a gente pode medir a qualidade da água? Alguns parâmetros são usados para avaliar a qualidade da água. Esses parâmetros eles podem ser medidos tanto em laboratório ou por instrumentos de monitoramento em tempo real. Então, é muito usado o telescópio para identificar bactérias, né, o pH, a acidez da água. A gente pode falar de turbidez, temperatura, oxigênio dissolvido, nutrientes, sólidos suspensos, metais pesados, compostos orgânicos e outros vários testes que a gente pode fazer para ver se aquela água ela tá com a qualidade dela, né? Se é boa, ótima, ruim, péssima e se ela tá contaminada. E a gente pode falar de diversas fontes que poluem a água. Descarga de esgoto domiciliar principalmente, produtos químicos, resíduos sólidos, erosão do solo, né, que causa o assoreamento dos corpos hídricos, a descarga de resíduos industriais por fábricas e indústrias que vão parar nos rios, que vão parar nos mares. E aqui eu vou trazer alguns dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que mostram que 785 milhões de pessoas não têm sequer um serviço básico de água potável, incluindo 144 milhões de pessoas que dependem das águas superficiais. Globalmente, pelo menos 2 bilhões de pessoas usam uma fonte de água potável contaminada com fezes. Então, se a gente for pensar em escala mundial, isso é bizarro, porque nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo e 2 bilhões delas consomem água potável contaminada por fezes. A água contaminada, como eu já falei antes, ela pode transmitir doenças. A gente pode citar diarreia, cólera, disenteria, febre tifoide, poliomielite, a hepatite A também é causada pode ser causada por isso. E estima-se que a água potável contaminada cause 485 mil mortes diarreicas a cada ano. Então, em um panorama nacional, né, só trazendo um dado que não está no slide, o retrato da qualidade da água nas bacias da Mata Atlântica, que foi um dado divulgado pela Fundação SOS Mata Atlântica, mostrou que, em geral, a relação da sociedade brasileira com os rios, em geral, ela não é boa. Foram 278 pontos monitorados e 6% deles apresentavam uma boa qualidade. 6% dos pontos monitorados apresentavam uma água que seria boa para o uso. Nenhum desses pontos, inclusive, conseguiram atingir o status de ótimo. E assim a gente acaba perdendo grande parte dos cursos d'água, né? E a capacidade deles também de abastecer a população, promover lazer para a sociedade e ser um ambiente mais saudável e propício
para a gente, tanto para a gente também como para os animais aquáticos. Esse aqui é um slide do Índice de Qualidade da Água, de 2010, e mostra o Brasil e as áreas urbanas. A gente pode ver em azulzinho ótimo, verde boa, amarelo qualidade regular, laranja ruim e vermelho péssimo. Então a gente pode ver que, em geral, nas áreas urbanas, essa situação é ainda muito mais precária. A gente vê o laranja, que é ruim, e o vermelho, que é péssimo, se destacando muito, né? Quase metade do gráfico. Então, muitas poucas pessoas têm acesso a uma água realmente ótima, que em área urbana é 1%. Em relação ao gerenciamento de resíduos, a gente pode falar que é outra temática super importante, que está bem alta hoje em dia, resíduos sólidos, que eles se constituem de materiais que não possuem mais valor útil e são descartados pela sociedade. Então, esses materiais eles vão incluir desde objetos como embalagens, restos de comida, papéis, vidros e plásticos, até materiais mais complexos como bateria, lâmpada, pilha e resíduos eletrônicos, né? Os celulares. Imagina quantos celulares são descartados por dia, né? E quanto eles contaminam também. E a gente sabe, todo mundo sabe, que o nosso consumo é uma das principais causas da geração de resíduos, né? Quanto mais a gente consome, mais resíduos a gente gera. Então, por isso é importante também a gente repensar os nossos hábitos de consumo, né? E adotar práticas mais sustentáveis. Produtos com menos embalagens ou produtos com embalagens recicláveis. Então, por isso, é importante que os resíduos sólidos eles sejam gerenciados de uma forma responsável e sustentável, visando a preservação do meio ambiente e a proteção da saúde pública. Isso inclui medidas como a separação de resíduos para reciclagem, a compostagem de restos de alimentos, a destinação correta de materiais tóxicos e a implementação de políticas públicas para a gestão adequada desses resíduos. E aí a gente chega no tema da reciclagem, também está bem alta. Seria o processo de transformação desses materiais que já foram utilizados em novos produtos, de forma a reduzir a quantidade desses resíduos que são gerados e minimizar os impactos ambientais causados pela disposição inadequada desses materiais. Então, aqui, com isso, a gente tem a redução do impacto ambiental causado pelo descarte inadequado desses resíduos sólidos, né, como a poluição do solo, a poluição da água ou do ar. Isso também permite o reaproveitamento de materiais já existentes. Isso significa que a gente evita mesmo de extrair novos recursos naturais, né? Isso preserva o meio ambiente e outro viés seria a geração de empregos e renda para comunidades locais, principalmente na atividade de coleta, separação e processamento desses resíduos. Então, estima-se que, em média, cada pessoa no mundo já em cerca de 0,74 quilos de resíduos sólidos por dia, e algo que eu não sabia, que o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo. Em 2020, foram gerados no país 1,6 milhões de toneladas de resíduos plásticos. E o Brasil ele tem uma política nacional de resíduos sólidos desde 2010, que estabelece metas e diretrizes para a gestão adequada dos resíduos no país. Mas esse plano, né, essa política nacional, aí a implementação dela ainda enfrenta muitos desafios e atrasos. No gráfico, aqui do lado, a gente pode ver a destinação de resíduos sólidos em Pernambuco, que a quantidade de municípios que depositam em lixões, por exemplo, diminuiu, né? A gente pode observar isso claramente. E a gente pode ver que está acontecendo um avanço, mas ele ainda
é muito incipiente em relação ao que a gente precisa fazer de fato. Aqui é autográfico sobre resíduos sólidos, é a destinação do lixo por região, da revista Isso é Dinheiro. Em verde é a destinação adequada, em amarelo é a destinação inadequada. A gente pode ver que a região norte, nordeste, centro-oeste também, eles estão muito atrasados em relação à destinação do lixo. Então, isso significa que no norte, por exemplo, 64,4% do lixo ele é depositado muito provavelmente nos corpos hídricos, ou em outras áreas naturais que podem ser contaminadas. E quando a gente fala em qualidade das águas, a gente não só fala dos rios, mas a gente pode mencionar os mares também. Então, é um problema ambiental grave, o lixo no mar é um problema ambiental grave que afeta a saúde dos ecossistemas marinhos e a vida de muitas espécies animais de várias maneiras. Os animais marinhos, eles podem, por exemplo, ingerir o lixo ou ficar presos em redes, né, o que resulta em lesões ou até morte do animal. Além disso, o lixo ele pode degradar a qualidade da água, né, e do solo marinho, tornando tóxico e não apto para sustentar a vida. Isso significa, por exemplo, menos produção de oxigênio para o mundo. A gente sabe que os oceanos são um grande produtor de oxigênio pela ação das algas. E se não tiverem algas, vai ter menos oxigênio e aí vai ter menos captura de gás carbônico e aí vai ter mais gases de efeito estufa na atmosfera, que vai aquecer cada vez mais a atmosfera, que aquece os oceanos, que também provoca a morte das algas. Então, isso tudo é um sistema que tudo está relacionado e as coisas, as consequências, elas vão acontecendo em efeito dominó. Aqui ainda a gente pode citar que o lixo no mar ele tem uma série de impactos negativos, como eu falei, significativos. A poluição do mar, ela afeta a vida marinha, mas também a dos seres humanos que dependem desses recursos. Então, a pesca, por exemplo, ela é muito afetada hoje em dia pelo lixo no mar. E, por exemplo, o turismo e outras atividades econômicas relacionadas ao oceano também sofrem com esse impacto negativo. Então, até a economia ela é prejudicada por causa disso. O lixo no mar ele também ajuda a propagação de espécies invasoras, né, porque o lixo ele pode servir como meio de transporte para essas espécies, o que acaba afetando, né, todo o ecossistema e a biodiversidade local. E há problemas na saúde, né, na saúde humana, que afeta a qualidade da água e a segurança dos alimentos marinhos, por exemplo. A gente tem hoje muito alto os peixes contaminados com mercúrio, por exemplo, ou com microplásticos. Aqui eu trago alguns dados que, segundo estimativas, cerca de 8 milhões de toneladas de plástico acabam nos oceanos todos os anos. Isso equivale a um caminhão de lixo cheio de plástico sendo despejado no oceano a cada minuto. Então, diariamente a gente tem um caminhão cheio de lixo de plástico sendo despejado no oceano a cada minuto. E a poluição dos oceanos por plástico, ela custa ao mundo 2,5 trilhões de dólares por ano. Para fechar esse assunto, a gente pode falar também da qualidade do ar, porque além da poluição dos mares, outros problemas ambientais colocam em risco a saúde pública da população, como a gente vem falando aqui. São vários deles. E o monitoramento da qualidade do ar, ela vai ser relevante, pois mensurar as concentrações dos poluentes atmosféricos, ela pode gerar dados sobre as condições atuais da qualidade do ar, né? Da qualidade da nossa atmosfera.
e constrói o histórico de dados e habilita os tomadores de decisão, né, o governo a planejar ações e políticas públicas no sentido de assegurar a boa qualidade do ar. Então, a qualidade do ar em si, ela refere-se às características do ar em relação à presença de substâncias poluentes, que podem ser prejudiciais à saúde humana, animal e vegetal, bem como ao meio ambiente em geral, e pode ser afetada por diversas fontes de poluição, como indústrias, veículos, automotores, queimadas e entre outros. Então, de forma geral, a qualidade do ar, ela vai ser esse produto entre a interação de um complexo de conjunto de fatores que destaca, por exemplo, a magnitude das emissões, a topografia e as condições meteorológicas da região são favoráveis ou não à dispersão de poluentes. A qualidade do ar, ela é medida através de índices que indicam a concentração de poluentes no ar, e os poluentes mais comuns são o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, o ozônio, o dióxido de enxofre, as partículas em suspensão e os compostos orgânicos voláteis. Frequentemente, né, a gente vê os efeitos da má qualidade do ar. Os efeitos da má qualidade do ar, eles podem também não ser tão visíveis comparados aos outros fatores que foram falados aqui antes, porque não é algo que a gente consiga ver muito assim com os nossos próprios olhos. Mas os estudos epidemiológicos, eles têm mostrado correlações entre a nossa exposição aos poluentes atmosféricos e os efeitos de morbidade e mortalidade, que são causados por problemas respiratórios. Então, a gente pode citar asma, bronquite, câncer de pulmão e doenças também cardiovasculares, porque mesmo quando as concentrações de poluentes na atmosfera eles não ultrapassam os padrões de qualidade do ar vigentes, a poluição atmosférica ela pode trazer prejuízos gigantescos, né? Não só em relação à nossa saúde, à qualidade de vida das pessoas, mas como a gente viu nos fatores anteriores, é mais gastos para o Estado, né, decorrente ao aumento do número de atendimentos e internações hospitalares, além do maior uso de medicamentos pela população em geral, né, e esses custos que poderiam ser evitados, né, com a melhoria da qualidade do ar dos centros urbanos. Então, poxa, mais áreas verdes, mais parques, tudo isso ajuda bastante a diminuir a concentração desses poluentes na atmosfera. E aqui tem alguns dados que a cada ano estima-se que a exposição à poluição do ar cause 7 milhões de mortes prematuras e resulte, na perda de milhões de anos de vidas saudáveis. Em crianças, isso pode incluir a redução do crescimento e da função pulmonar, infecções respiratórias e agravamento da asma. Em adultos, a gente tem a cardiopatia isquêmica, acidente vascular cerebral, que são as causas mais comuns da morte prematura atribuída à poluição atmosférica. E também estão surgindo evidências, né, de outros efeitos, como a diabetes e doenças neurodegenerativas. É isso. Isso coloca isso coloca a carga de doenças atribuíveis à poluição do ar no mesmo nível de outros grandes riscos globais à saúde, como dieta inadequada ou tabagismo.
Então, assim, a gente pode ver que a poluição atmosférica, ela é uma das maiores ameaças ambientais à saúde humana, juntamente com as mudanças do clima, por exemplo. Então, melhorar a qualidade do ar, ela pode ajudar os esforços de mitigação das mudanças climáticas, né, enquanto reduz as emissões dos gases poluentes, e também melhorar a qualidade do ar. Ao se esforçar para atingir os níveis das diretrizes que são aceitáveis, os países do mundo todo, né, falando globalmente, eles vão estar protegendo a saúde e também mitigando as mudanças no clima. Isso em um nível global. Então, aqui tem um gráfico, estimativas regionais da OMS, que cerca de mais de 2 milhões de pessoas no sudeste, de mortes no sudeste da Ásia relacionadas à poluição do ar. A Ásia é o continente mais afetado. Ali na região da China, mais de 2 milhões de mortes no Pacífico Ocidental, quase 1 milhão de mortes na África, cerca de 500 mil mortes no Mediterrâneo Oriental, cerca de 500 mil mortes na Europa e mais de 300 mil mortes nas Américas. Então, milhares e milhares de pessoas, elas são afetadas por isso e até morrem por causa da poluição do ar. Em relação à qualidade do ar, a gente pode citar, por exemplo, que 2 horas no trânsito de São Paulo equivale a fumar um cigarro por dia. E 11,2 mil mortes por ano no estado de São Paulo por problemas de saúde agravados pela poluição do ar. Isso é muito, muito preocupante. De verdade, aqui tem outros dados, se vocês quiserem, vocês podem dar uma pausa ali. O último gráfico que eu apresento aqui são as internações atribuíveis à poluição por causas, aqui no caso da qualidade do ar, no município do Rio de Janeiro. A gente pode ver ali câncer, doenças cardiovasculares, de respiração e de respiração em adulto e criança. Esse foi um estudo da avaliação do impacto da poluição atmosférica no estado do Rio de Janeiro sobre a visão da saúde, que foi feita pelo Instituto de Saúde e Sustentabilidade, em 2012. Então, é um câncer muito ali, 9% é muito grave, e doenças cardiovasculares também estão muito associadas à poluição do ar. Aqui estão alguns vídeos selecionados, documentários feitos por artistas independentes, né, que estão relacionados à temática. Eu vou deixar o link dos documentários na descrição. É muito importante que vocês vejam para também responder as perguntas que estão no formulário, que também vai estar na descrição desse vídeo. É isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Boa semana para vocês.